Rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai repetir muitas vezes o nome Rick, Morty, Evil Morty, Morty do mal, Morty malvado, Rick Prime, Rick, nosso Morty. Então assim, talvez esteja um pouco confuso, mas a gente deu o nosso melhor pra ficar o mais entendível possível. Muito obrigado e bom vídeo. E mais uma vez, aqui estamos com um assunto muito pedido no canal, mas muito pedido mesmo. Dessa vez um personagem, ou melhor, uma variação de personagem que, convenhamos, se apresenta de maneira mais interessante que a sua versão original. Meus amigos, hoje vamos falar sobre outra figura misteriosa no desenho Rick e Morty, o tão aguardado Evil Morty, ou Morty maligno. Diferente do gato falante, ele não aparece só em um episódio ou outro, mas quase uma vez por temporada, o que faz com que ele seja mais presente na história do que só um personagem feito a partir de uma piada. Na verdade, Evil Morty tem sua real importância no universo da série, tanto que vamos abordar aqui tudo relacionado a ele. Antes de tudo, para entendermos Evil Morty, precisamos entender de onde ele veio. No universo de Rick e Morty, existem várias dimensões e multiversos. Em todas essas dimensões existem tanto Rick quanto Morty. Em uma dimensão paralela existe a Cidadela, um lugar habitado inteiramente por vários Ricks e Mortys de outras realidades. A Cidadela é basicamente um asteroide, que serve como se fosse um centro entre dimensões, criado especialmente para proteger Ricks e Mortys de vários inimigos espalhados pela galáxia, e era governado pelo Conselho de Ricks. Tendo isso em mente, entre todas as dimensões existe uma chamada 79 Torniquete Superconjunto V, mas vamos chamar só de dimensão 79 para ficar mais fácil. Essa era uma dimensão comum como as outras, e nela também existia Rick e Morty, sendo o Morty dela só mais um normal igual ao que a gente conhece. Só que ele era constantemente maltratado e as aventuras afetaram ele de várias formas que foram incomodando muito ele ao longo do tempo. Cansado disso, Morty embebedou Rick até ele desmaiar e criou um dispositivo que controla mentes. Esse dispositivo era conectado diretamente no cérebro da vítima, e era disfarçado de um tapa-olho preto que Morty colocou em Rick e nele mesmo, e assim conseguia finalmente controlar o Rick. Foi basicamente assim que ele virou o Evil Morty, e Rick virou Evil Rick. O próximo passo de Evil Morty foi se teletransportar para a agência Morty na Cidadela, e foi lá que ele matou funcionários e se apagou do banco de dados. O objetivo dele era destruir o domínio dos Ricks, e para isso ele construiu uma base de operações no planeta Crustela, e a partir daí começou a sequestrar Ricks e Mortys porque cada um deles iria servir para algo. Os Ricks iriam conseguir pegar informações sobre a Cidadela e eventualmente absorver o conhecimento dela, enquanto os Mortys seriam usados como dispositivos de camuflagem para esconder as ondas cerebrais do Evil Rick da Cidadela. No meio dessa busca por informações, Evil Morty descobriu que existe uma curva finita central, que é uma parte do multiverso onde todos os Ricks moram, e essa curva finita central foi projetada pelos membros do Conselho de Ricks. Isso interessou o Evil Morty, que acabou encontrando o Rick que a gente conhece, e ele viu que atacar ele assim do nada seria perigoso demais. Então Evil Morty decidiu atrair Rick até ele. Um tempo depois, Evil Morty foi eleito presidente da Cidadela. A Cidadela é uma cidade habitada inteiramente por Ricks e Mortys de várias realidades diferentes. Quando ele foi eleito presidente, eliminou todos os Ricks existentes do Conselho das Sombras dos Ricks, que basicamente era uma organização composta por todos os Ricks mais poderosos da Cidadela. Esse conselho basicamente formava o verdadeiro governo da Cidadela. Eventualmente, ele destruiu quase toda a Cidadela, matando vários Ricks e Mortys pelo caminho. Evil Morty aparece pela primeira vez logo na primeira temporada, no 10º episódio, onde a princípio ele parece ser apenas um capanga do Evil Rick, ajudando-o a matar 27 Ricks conhecidos de várias dimensões e capturar, torturar e escravizar centenas de Mortys. Isso com o objetivo de usá-los como dispositivos de camuflagem e se esconder da Cidadela. A revelação de que ele estava no controle ocorre no final do episódio. O oficial Rick, realizando uma autópsia no cadáver do Evil Rick, descobre o receptor, enquanto o Evil Morty, na Cidadela, remove seu tapa-olho e esmaga o transmissor com o pé para que não possam rastreá-lo. Anteriormente, Evil Morty havia hackeado a arma de portais do Rick C-137, o nosso Rick, e carregando seu próprio histórico de viagens por portais, enviando ele às autoridades da Cidadela para incriminá-lo e prendê-lo por e sequestro de Ricks e Mortys. Então, o nosso Rick escapou e descobriu a origem do hack para ir ao território controlado por Evil Morty, sendo capturado. Evil Morty baixou o cérebro do nosso Rick e descobriu que ele havia criado a curva finita central e seu objetivo. Para escapar, ele precisava ter acesso a todos os recursos da Cidadela. Então, só na 3ª temporada ele aparece de novo, no 7º episódio. Ele decide se tornar candidato à presidência a uma eleição à recém-democratizada Cidadela dos Ricks. Sua candidatura é considerada uma piada pelos Ricks de lá. Por ser um Morty que ninguém leva a sério, até mesmo seu gerente de campanha, um outro Morty, não acredita que essa candidatura daria certo. Mas, após fazer um discurso inspirador sobre a divisão de classes entre vários Ricks e Mortys da Cidadela durante o debate, ele rapidamente conquistou elogios e apoio. Depois do discurso, ele demite seu gerente de campanha. Então, nós acompanhamos esse Morty gerente de campanha, que está deprimido e bebendo muito em um bar. Até que
que um Rick investigador entrega um arquivo revelando o passado do candidato Mori como Mori tapa-olho e sua verdadeira natureza. Ele era quem controlava Evil Rick. Ou seja, gente boa esse cara não é. Horrorizado com a verdade, Mori, gerente de campanha, tenta assassinar Evil Mori para impedi-lo de vencer a eleição, mas acaba falhando e sendo preso. Evil Mori sobrevive à tentativa de assassinato e vence a eleição. Mesmo que Mori, gerente de campanha, tente revelar a verdadeira identidade do candidato Mori como Evil Mori às autoridades, ele é executado, sendo ejetado para o espaço com o dossiê. O agora presidente Mori se reúne com os líderes Ricks em um conselho secreto de Ricks, que lhe dizem que eles detinham o verdadeiro poder na cidadela, muito antes do conselho dos Ricks, e que ele não terá poder real. Evil Mori pede que aqueles que pensam assim levantem as mãos. Ele estala os dedos e todos os Ricks com as mãos levantadas são executados rapidamente. Os dois restantes imediatamente recuam e cooperam, dizendo que o novo corte de cabelo dele estava ótimo, como se esse corte tivesse alguma diferença. Evil Mori então coloca seus planos em ação, eliminando a antiga escola que unia Moris a Ricks, criando novas regras para a política da cidadela, inclusive permitindo que um policial Rick fosse libertado após matar seu parceiro Mori. Evil Mori se torna um ditador, até criar novas bandeiras e joga todos os Ricks ou Moris que se opõem a ele para fora da câmara de descompressão. Então, Evil Mori inicia a construção do motor dimensional para escapar da curva. Na quarta temporada, no episódio 6, naquele episódio do trem das antologias, ele faz uma breve aparição, mas como não é canônico, vamos deixar de fora aqui. Evil Mori, como presidente da cidadela, convida a nossa duplinha para um jantar, já que os perdoou por seus crimes. Rick fica desconfiado, mas aceita o convite. Durante o jantar, o presidente Mori pede informações sobre como derrubar a curva finita central, e quando Rick se recusa, o presidente Mori os amarra nas cadeiras, revelando que guardou uma cópia incompleta da digitalização cerebral que Evil Rick fez naquele primeiro episódio que citamos aqui, e que, tendo-a completado, agora tem o suficiente para fazer o que precisa. Quando Mori se desculpa com Rick por tê-lo levado à cidadela, o presidente Mori, enojado, usa o seu dispositivo de digitalização cerebral para mostrar a Mori toda a extensão do abuso de Morris na cidadela. Ele revela que os Morris são tão procurados que a cidadela começou a forçar Beth e Jarrus a se apaixonarem para produzir Morris, o que é meio... deixa pra lá. E só depois recorreu à clonagem. Então, esses Morris são enviados para Ricks em todo o multiverso como ajudantes. E quando um Mori morre, um novo é submetido à lavagem cerebral com as memórias da cópia antiga e enviado para substituí-lo. Mori fica horrorizado, não confiando mais em Rick, mas ainda o liberta de suas amarras. Presidente Mori permite que eles saiam dali, mas Rick está desconfiado. Percebendo que Mori reabasteceu o fluido de sua arma de portais durante a visita, ele empurra um guarda Rick para dentro do portal para testá-lo e descobre que ele leva a dimensão liquidificador, com o guarda sendo horrivelmente desmembrado. Rick reconhece o presidente Mori como Evil Mori, sabendo que ele foi o único que hackeou sua arma de portais. Nisso ele luta contra os guardas antes que ele e Mori escapem. Enquanto isso, o Evil Mori faz com que todos os alto-volantes da cidade repitam: ninguém saia, todos ficam, várias vezes. E a maioria dos Ricks e Moris naturalmente tentam sair, mas são mortos instantaneamente quando suas armas de portais hackeadas os enviam para dimensões hostis. Enquanto a cidadela mergulha em caos, Rick e Mori tentam encontrar um fluido de portal puro, mas foi tudo drenado. Rick vai explicar que o Evil Mori precisa da sua leitura cerebral para poder obter os esquemas do motor dimensional da cidadela, para que ele pudesse penetrar a curva finita central. Embora prometa explicar tudo depois que escaparem, o Mori fica insatisfeito e se recusa a continuar. O Rick vai ceder e entrega pro Mori um dispositivo de leitura cerebral, que vai revelar sua história. Depois que o Prime Rick matou Diane e Beth, Rick C-137 se motivou a terminar a arma de portais e explorar o multiverso, tornando sua missão de vida caçar o Prime Rick e vingar sua família. No entanto, por mais que tentasse, o Rick nunca conseguiu encontrar ele, o que levou ele a matar dezenas de Rick pelo multiverso na esperança de capturar ele. Durante esse período, ele entrou em depressão e se tornou alcoólatra, como forma de lidar com a situação. A cidadela foi criada para escapar do Rick 137, e assim que esse Rick veio para a dimensão principal, ele decidiu esperar que o Prime Rick voltasse para casa. Os dois vão acabar encontrando o Evil Mori, e ele afirma que todos os Ricks usam os seus traumas para justificar tudo que eles fizeram. Ele conta a Mori que os Ricks da cidadela criaram a curva finita central, uma barreira que separa todos os universos, onde o Rick é o ser mais inteligente do resto do multiverso. O seu plano é escapar da curva e viver uma vida livre de Ricks, explicando que o que deixou ele malvado é estar farto dos Ricks. Ele também afirma que, já que o nosso Mori também está desapontado com Rick, isso torna ele malvado também. Então, ele ativa o drive dimensional da cidadela, fazendo com que um buraco de minhoca comece a se abrir. Ao mesmo tempo, o fluido do portal inunda a cidadela. Enquanto isso, alguns Ricks e Moris tentam usar a Operação Fênix para escapar
escapar, mas todos são direcionados para as câmaras de clonagem da cidadela e jogados em um moedor de carne. Os seus restos mortais são usados para alimentar o Drive, que horroriza o Mori profundamente. Enquanto a cidadela começa a desmoronar, Rick e Mori retornam da superfície, evacuando todos os Moris deformados do subterrâneo para Moriburg. O Rick vai separar Moriburg da cidadela pouco antes do fluido portal alcançar ele, e vai tentar acelerar ele para longe. Mas o fluido acaba criando um buraco negro, mas felizmente os nossos heróis conseguem acelerar para fora do alcance desse buraco, salvando todos os Moris lá dentro. Mas agora eles estão presos no espaço sideral sem fluido portal. Enquanto isso, o Evil Mori sai da cidadela em uma cápsula de escape no momento exato da explosão, viajando pelo buraco de minhoca e penetrando na curva. Ele suspira aliviado, confirmando que a curva foi destruída. Isso antes de abrir um portal dourado com a sua arma de portais aprimorada e atravessar ele. Já no quinto episódio da 7ª temporada, em um longo flashback, o passado de Evil Mori é mostrado. Sua traição inicial a Rick, o assassinato de vários Ricks e o sequestro de diversos Moris. Os seus esforços para escapar da curva finita central, as suas maquinações para se tornar presidente da cidadela e sua fuga final. Na sequência, Evil Mori se esquiva de várias criaturas em uma dimensão estranha, enquanto coleta recursos, até finalmente se refugiar na segurança do seu oásis interdimensional pessoal. Só que o seu descanso tranquilo é rapidamente interrompido quando a barreira protetora ao redor do seu refúgio começa a falhar e criaturas alienígenas começam a invadir. Ele descobre que a perturbação se origina de uma estação espacial em um local não revelado. Na estação espacial, nossos Ricks e Moris estão trabalhando juntos para encontrar o Rick Prime. Eles estão teleportando cada Rick suspeito para dentro de tubos de ensaio do tamanho de um humano para serem assassinados. O Evil Mori entra no laboratório deles por um portal e reclama que a fratura da curva finita central está atrapalhando a sua paz. Ele sugere a Rick que seria mais rápido ajustar o raio de scanner para filtrar a êxtase de probabilidade, e isso parece trazer um tipo diferente de Rick Prime, só que o Rick suspeita de uma armadilha. Enquanto o Mori malvado sugere que o Rick está apenas decepcionado por precisar de ajuda de outra pessoa, e ainda por cima do próprio Evil Mori, o Mori se cansa da discussão e tenta matar o Rick Prime, que eles capturaram. Mas ao invés disso, eles ativam uma armadilha de fluido de portal negro que leva eles para uma prisão para Ricks, que também tentaram encontrar o Rick Prime. Nisso, uma imagem em vídeo do Rick Prime aparece, explicando que, após matar pessoalmente todas as Dianas dos Ricks, ele também matou a Diana em todos os universos da infinitude, usando uma arma tão incrível que dispensa nome. Mais conhecido pelos inferiores como Dispositivo Ômega. Ele oferece a um dos Ricks a chance de recuperar sua Diana em uma batalha campal, no estilo torneio. Apesar do Rick normal ter avisado que o Rick Prime tá mentindo, os demais Ricks vão começar a se matar, com o nosso Rick e Mori se unindo no final para matar o último Rick. Como previsto, a promessa do Rick Prime era mentira, e uma bomba com o rosto da Diane é lançada na sala. O Rick e o Evil Mori vão destruir, e nisso eles combinam seus conhecimentos e recursos para escapar da prisão e chegar no laboratório subterrâneo do Rick. Usando o fluido restante da armadilha do portal, o Rick finalmente consegue rastrear a localização do Rick Prime. O Mori malvado decide ficar por perto, sabendo que a existência do dispositivo Ômega também é ameaça. Mas o Rick decide matar o Rick Prime sozinho e finalmente se vingar. O Evil Mori avisa o nosso Mori que deixar o Rick matar o Rick Prime não ia terminar bem pra ele emocionalmente, o que convence o Mori a se juntar a ele e seguir o Rick. Meu Deus, é muito Rick, é muito Mori, eu tô todo perdido. O Rick vai chegar ao covil do Rick Prime, lutando contra vários drones pelo caminho. Ao entrar na câmera principal que abriga o dispositivo Ômega, ele fica furioso ao perceber que Mori e Evil Mori o seguiram. Nisso, o Rick Prime vai aparecer, bastante impressionado do Rick ter conseguido rastrear ele. Ele vai acusar o Rick de usar a voz da Diane pra IA de sua nova nave espacial e ameaça usar o dispositivo Ômega em Rick e a sua família. Aí uma luta violenta e brutal vai começar, com Rick, Mori e Evil Mori unindo forças para deter o Rick Prime. Eventualmente, com Mori e Rick inconscientes devido à luta, Evil Mori consegue incapacitar o Rick Prime, trocando de roupa com Mori e fingindo um reencontro com o neto original de Rick Prime. Arrastando o Rick Prime para outra sala, o Evil Mori imobiliza e escaneia sua mente. Ele apaga preventivamente os clones de backup do Prime, para impedir a volta dele. Tudo isso antes de encontrar e baixar os esquemas do dispositivo Ômega. Em seguida, ele arrasta o corpo do Rick e o revive, oferecendo para ele carta branca para se vingar. O Rick Prime avisa Rick que ele deve deter o Evil Mori enquanto ainda tem chance, mas o Rick começa a bater nele.
nele. Com seu campo de cura desativado na luta, o Rick Prime provoca o Rick, dizendo que ele acabou se tornando igual a ele, enquanto é espancado até a morte. O Evil Mori desativa o dispositivo Ômega assim que o Rick volta, ele que tá coberto com o sangue do Rick Prime. O Mori malvado observa que o Rick parece insatisfeito por ter se vingado, antes de lembrar ele que ele tem os meios para recriar o dispositivo Ômega, se assim desejar. Mas ele não o faz, pelo menos por enquanto, pois aponta que tal arma só lhe traria os mesmos problemas que trouxe a Rick Prime. Ele só quer ser deixado em paz agora. O Evil Mori admite que tem algo diferente nesse Rick em comparação com todos os outros que ele já viu. Ele comenta que talvez esse Rick seja útil algum dia enquanto se despede, mas ele salienta bem que ele não quer ser seguido de jeito nenhum. E só pra não dizer que o Evil Mori é um personagem legal, aqui vai uma lista de todos os crimes que ele já cometeu até então. Primeiro, em massa, especificamente de Ricks e Moris, o que ainda conta como pessoas diferentes. Ele assassinou 27 Ricks, fazendo parte do seu plano de incriminar o nosso Rick, e também explodiu a cidadela com toda a população que restava lá. Outros crimes que o Evil Mori cometeu foram sequestro em massa, tráfico humano, tortura, aprisionamento, e isso só com os Moris, sendo que para isso ele provavelmente sacrificou as suas famílias também. Ele também comete golpes de estado ao executar em massa o conselho de Ricks, eliminando todos os seus oponentes políticos, e assim se autoproclamando ditador. Isso aos 14 anos. As suas habilidades são de importância para considerar tudo que ele faz, que vai desde uma inteligência sobre-humana, comparada à do Rick, ao aprimoramento cibernético e hacking. Ele não só foi capaz de converter o seu Rick original em um fantoche cibernético para fazer a sua vontade, como também é o único ser conhecido capaz de hackear a arma de portais de Rick C137, tanto que ele inventa os seus próprios dispositivos. Foi ele que identificou que o plano do nosso Rick para capturar o Rick Prime era falho e ajudou ele, e foi só assim que ele teve sucesso. Ele também possui seu corpo aprimorado com tecnologia, com implantes e armas, assim como o Rick. Ele também se mostra especialista em combate corpo a corpo e em manipular as pessoas ao seu redor, desde como fez em sua presidência ou até mesmo em um breve momento, quando ele fez o Rick Prime acreditar que ele era o nosso Mori, o não tão inteligente, muito menos malvado. E com isso, mais um assunto abordado sobre essa série que vocês tanto pedem veio. Rapaziada, desculpa pela confusão, tá extremamente confuso, eu sei. Perdão. A gente tá falando de vários personagens que têm literalmente o mesmo nome, então, perdão aí pela confusão, eu me confundi junto, mas eu espero que vocês tenham entendido. A gente sabia que esse aqui era um tema legal de se trazer aqui, mas a gente não sabia que vocês queriam tanto. E também não sabia que era tão complicado, até por isso que demorou tanto pra sair. Mas, falando na real agora, até que valeu a pena ter dado uma olhada nisso e dar mais atenção a esse personagem fascinante pra analisar aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que só existe graças a vocês, que interagem aqui e nos pedem diversos assuntos. Não foi dessa vez que a gente conseguiu 600 mil até o final do ano, mas 2026 tá aí. E eu tenho certeza que a gente vai alcançar essa e várias outras metas. Continuem mandando ideia de vídeos que vocês querem ver aqui, a gente vai olhar tudo. É sempre questão de tempo até que um assunto muito pedido se torne vídeo, com exceção de alguns casos aí. Mas enfim, eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. O meu nome é Ipe e tchau!